pensamos no uso da fonoaudiologia e do modelo biopsicossocial é que a fonoaudiologia tem dentro da sua estrutura um olhar que vai relacionar o que é fisiológico e estrutural a habilidades de vida que são mais amplas. Então, a área tem essa interdependência entre a funcionalidade do sujeito e os fatores do contexto. Então, as ações do fonoaudiólogo, elas giram em torno de conhecer essa pessoa, como ela está funcionando, como ela participa nesse ambiente, nas suas mais diversas situações, e com os seus mais diversos parceiros, né? Comunicativos, desde mais próximos até mais distantes, incluindo amigos, familiares e a própria comunidade. Então, eu gosto muito de trazer essa fala junto com o nosso modelo biopsicossocial aqui presente na CIF, porque quando a gente olha para a fonoaudiologia, nós estamos olhando para um cenário de inter-relação entre esses componentes do modelo biopsicossocial. Então, é importante que a gente consiga, de uma forma cada vez mais frequente, né, transladar essa CIF para as nossas práticas clínicas, para a nossa população, e nisso conseguir refletir como está essa interferência desse ambiente, como estão os relacionamentos sociais, interacionais desse sujeito, e todos os sistemas relacionados a isso, todas as atividades relacionadas a isso e a participação, tá? Então, nós temos como importância do uso do modelo, da classificação na área fonoaudiológica, alguns pontos que nós também gostaríamos de destacar, que é uma estrutura para a prática interdisciplinar, a importância da gente traçar o perfil de funcionalidade daquele indivíduo, o uso da classificação auxilia no esclarecimento de diagnósticos e comorbidades clínicas. Com base na funcionalidade, ele vai fornecer para nós um planejamento para intervenções, identifica resultados de intervenções, é uma documentação importante para que a gente tenha registrado mudanças ocorridas nessa funcionalidade do sujeito, que é o nosso grande objetivo, né? E as possibilidades infinitas que a classificação traz de novas construções. A gente tem um exemplo muito bacana do uso da CIF na ACD, que inclusive também, aqui divulgando o trabalho deles, também saiu um livro com relação a isso, em que tem todo um preparo do uso da classificação para a área fonoaudiológica. Então, as possibilidades são infinitas, são grandes, precisam acontecer. Então, a nossa ideia com a obra também foi trazer um pouquinho desse cenário, dessa perspectiva. Não sei se achei que ia comentar alguma coisa. Contemplada, Fê. É exatamente tudo isso que a gente acabou contemplando, né, como base mesmo norteadora. Eu vejo que tem um capítulo sobre isso, né? O uso da CIF na prática clínica da anamnese e intervenção. Eu entendo como uma consolidação. Eu já vejo a fonoaudiologia se organizando há anos sobre isso, né? As primeiras publicações que eu tive contato foi as primeiras há 10 anos atrás, ou 9 anos atrás. Há mais tempo do que isso, a partir de 2009, foi quando eu conheci a Cristina Bis, primeira fonoaudióloga que eu conheci envolvida com a CIF. E eu acredito que vocês estejam participando de uma grande mudança na, na profissão de fonoaudiólogo. Vocês estão fazendo parte, né? Movimentando essa mudança. Quem sabe vocês nem percebem tanto isso, mas pode ser que vocês sejam lembrados daqui a uns anos. Como é que vocês se sentem fazendo parte desse processo de mudança, que realmente é uma mudança bem importante, é uma virada de chave, é um outro modelo de pensar, é uma outra forma de raciocinar clinicamente, e vocês estão fazendo parte disso. Como que vocês se sentem fazendo parte, dirigindo, liderando, claro, vocês duas e outras mais, mas com certeza vocês duas fazem parte de um time nuclear, assim, essencial, né, do que está acontecendo na fonoaudiologia. Qual que é o sentimento de vocês com isso? Bom, Edu, primeiro agradeço as palavras. Eu acho que o envolvimento com a CIF, o meu envolvimento com a CIF, ele vem de cerca de 10 anos atrás. Nós temos fonoaudiólogos de referência, a própria Cris, que fez parte da construção do projeto junto com a gente, é um exemplo. O cenário, assim, para mim, como fonoaudióloga e uso dessa classificação no dia a dia,
foi uma mudança muito grande de forma de atuação. Não no, como eu comentei com vocês, eu acredito que a fonoaudiologia é uma área muito ampla, né? É uma área que olha muito para o que vem estruturado na CIF, mas que agora tem se atentado a trazer isso de uma forma mais objetiva, em que há uma discussão com relação a esse uso e formas de colocá-lo em prática de maneira, vou repetir a palavra aqui, mas mais objetiva mesmo, mais constante, inclusive. Eu gosto de pensar no uso dessa classificação para quem é da área fonoaudiológica e está, enfim, começando agora ou já conhece a classificação como duas grandes frentes. Para mim, a CIF foi um grande divisor de águas, pensando numa estrutura de raciocínio clínico, né? Então, assim, de entendimento de como que esse trabalho tem que ser direcionado, a funcionalidade que a pessoa deseja ter, de escuta para esse usuário, né? Quais são as necessidades dele, as opções de vida, as influências do ambiente em que ele está, como isso se modifica a depender do ambiente em que ele está, né, que a vivência dele não é apenas a minha sala, o meu consultório. Então, esse olhar muito mais amplo, a classificação trouxe para mim assim um modelo muito mais claro, né, de como atuar e que me auxiliou muito nesse processo. Então, acho que isso é uma grande frente da classificação e que vem aí também conquistando o seu espaço, vou dizer assim, dentro da área da fonoaudiologia. E uma outra grande possibilidade da classificação, que é a sua linguagem descritiva, codificada dos achados, para que a gente tenha consensos, para que a gente tenha uma linguagem comum entre os membros da equipe de reabilitação e o próprio usuário, o próprio cliente, né? E que assim a gente possa descrever de uma forma muito mais tanto objetiva quanto a mesma língua, né? Todo mundo entende aquela situação de acordo com a linguagem que é colocada, o que só facilita a nossa atuação clínica nossa atuação nas mais diversas instâncias. Então, assim, eu fico muito contente em ver que o cenário dentro do uso da CIF na fonoaudiologia vem crescendo consideravelmente desde que que estou há 10 anos no estudo da área da CIF, observo, assim. Então, era o crescimento, os próprios membros do grupo de multiplicadores. Hoje nós temos, se eu não estou enganada, 4 ou 5 fonoaudiólogas dentro do grupo de multiplicadores. Temos Marina e Flávia, que também auxiliaram na elaboração da obra. Então, é um grande orgulho, né, ver que a fonoaudiologia vem abraçando uma classificação tão completa. Quer comentar, Xê? Eu estou um pouquinho menos de tempo, né? Estou seguindo os passos aí da Cris e da Fernanda, mas meu primeiro contato com a CIF foi há 8 anos atrás, até numa pesquisa sobre Corisets, numa validação lá do campus, inclusive, que eu trabalho, mas ainda não tinha tanto conhecimento, né? Não tinha me aprofundado, o contato na fonoaudiologia realmente era muito escasso, né, Fernanda? A gente não ouvia falar da CIF na fonoaudiologia, pelo menos não nós que estávamos longe de São Paulo, a verdade é essa, né? São Paulo é o centro de tudo. Mas de 5 a 6 anos, na verdade eu perdi um pouco a noção com a pandemia, acredito que uns 6 anos para cá, é que eu realmente me dediquei a estudar e tive essa oportunidade, né, de me aproximar um pouco mais da literatura específica da CIF e encontrar pessoas como a Cris, como a Fernanda, né, saber desses primeiros passos e poder estar aqui hoje colaborando. E o que eu vi, na verdade, é que a gente às vezes até já faz algumas coisas, né, empiricamente com o modelo da CIF, com a base, mas a gente não tem muita noção e talvez um pouco mais, talvez a gente não saiba o que realmente a gente está fazendo, que aquilo se encaixe, existe um diagrama ali, né, de interação. A gente às vezes realmente faz, mas ainda sem ter noção como eles se relacionam diretamente, e fica um pouco segmentado. Essa é a minha impressão, né? E aí, quando a gente vai se aprofundando no modelo em si, e percebe que
muito daquilo ali a gente já faz, basta organizar as ideias e se aprofundar em alguns conceitos para ajustar algumas coisas, né? A gente percebe que não é impossível, que não está tão distante, mesmo a nossa formação sendo essencialmente biomédica, né? Que é uma realidade. Muitos cursos de fonoaudiologia saem das faculdades de medicina no Brasil, né? E isso traz consigo uma carga, uma ótica biomédica muito particular da fonoaudiologia, que é a própria formação em especialidades durante a própria graduação. E esse olhar segmentado, ele muitas vezes acaba sim sendo uma barreira, porém o olhar humanizado, o olhar da comunicação, o olhar integral também, por outro lado, é um facilitador, e muitas vezes o que precisa é se ajustar, né? Saber conhecer um pouco mais, e como a Fernanda falou, mudar a chavinha ali do raciocínio clínico, né? Ajustar para que a gente entenda que sim, é possível, a gente faz algumas coisas ali, e a prática clínica ela é totalmente relacionada com a nossa prática fonoaudiológica, ela é completamente relacionada com a proposta da CIF. Mas não vou me estender, porque a Fernanda falou muito bem sobre isso, e ainda temos mais algumas coisas aqui. Acho que, da minha parte, é isso, né? Eu me sinto privilegiada de poder trazer isso e tentar aproximar isso de algo que a gente faz empiricamente, né? Legal, eu vou Acho, aproveitar suas palavras, Sheila, e suas palavras para fazer um comentário do próximo tópico. Eu sei, Fernanda, que você tem que mostrar ainda, falar do conteúdo desse slide, mas como ela falou bastante sobre a graduação, eu já vou até emendar a terceira pergunta e você pode já falar na sequência. Parece que a gente nasce conhecendo o modelo biopsicossocial e a gente desaprende no curso de graduação. E a fonoaudiologia, entre os cursos da saúde, já avançou em 2018, na fase do Conselho Nacional de Saúde, a inserção da CIF nas matrizes curriculares. Ainda falta a fase do Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação propriamente dito. Então, só estou aproveitando a porta que a Sheila abriu para mim agora, tá, Fernanda? Na sequência, você já pode falar, eu gostaria de saber como que vocês acreditam que o Ministério da Educação vai receber essas diretrizes curriculares, falando de uma classificação que, de repente, para eles é nova. eu já vou passar a palavra para a Xê, mas só retomando uma fala que ela comentou, né? A gente vê muito isso. Acho que um dos principais pontos que a gente via quando eu fazia curso da classificação voltada para a fonoaudiologia era o questionamento de, ok, mas como é que eu utilizo isso na minha prática, né? Como é que eu vou transferir todos esses conhecimentos para o que eu faço, utilizando a classificação? E o que a Sheila falou é muito verdade, assim, nós vemos cursos de fonoaudiologia em que pautam, eu falo da área de linguagem específica, mas em que pautam todas as questões de influência ambiental relacionadas ao desenvolvimento de fala e linguagem da criança, por exemplo, ainda mais com situação pandêmica, que acho que essa questão ambiental ficou muito mais evidente, né? E que não citam a CIF. Então, eu sempre vou lá e comento, falo, sabe isso aí que vocês estão falando? Isso que vocês estão falando é o modelo biopsicossocial, né? Isso que vocês estão falando é a raiz da construção da CIF. Então, tá aí, né? Vocês conhecem, né? Então, acredito que essa fala da Sheila é muito real, né? Vou passar agora a palavra para ela comentar um pouquinho das DCNs para a gente. Na verdade, estamos todas, como disse a Aline aí, querendo saber essa resposta. É a pergunta de milhão atualmente, estamos na expectativa, né? E uma das questões que nós trazemos no livro, né, Eduardo, é exatamente os desafios que a gente tem enfrentado, ou que vamos enfrentar, né? Inclusive com a participação da professora Aline Pessoa, da Federal do Espírito Santo, nossa representante, né, no conselho, na Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira, e que tem nos atualizado aí em relação a algumas coisas desse cenário. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas aí, junto com a colaboração de outras pessoas, nesses dois capítulos, exatamente, o capítulo 1 e o 2 dessa obra, onde a gente traz esses desafios e traz também a sugestão da inserção da CIF na matriz, né? Então, entrando um pouquinho mais na pergunta, acho que o primeiro passo é a gente compreender
exatamente qual é a participação aí do MEC e do SUS, né? Já que na área da saúde, a formação na graduação, ela conta com essas duas instâncias, né? Com esses dois ministérios, na verdade, né? Da educação e da saúde, onde a gente até comenta um pouquinho ali no capítulo, eu não vou me estender aqui, mas a gente comenta a necessidade aí de se entender o papel de cada uma. Então, tendo em vista que o MEC, na verdade, ele tem uma relação maior com a discussão e a promulgação das DCNs dos cursos da área de saúde, e é como você falou, é quem vai receber isso, e nós estamos, até o momento, caso eu não esteja equivocada, a Aline pode ajudar aí no chat, por favor, se eu estiver equivocada, mas até o momento, eu entendo, até onde eu me lembro, já passou por toda a parte da área de saúde e está exatamente na instância do MEC nesse momento, né? A gente está aguardando aí exatamente essa resposta, Eduardo, que estamos ansiosos para saber, porque, na verdade, nós não somos o único curso da saúde que vai se pautar em relação. Volta só um pouquinho, Fê, por Ah, não, eu favor. achei que fosse. Nós não somos o único curso da saúde que vai depender disso, porque, na verdade, as diretrizes, o MEC e o SU, o Ministério da Saúde, os dois são responsáveis por toda a normatização dos cursos da área de saúde, né? Mas o SUS aí nesse direcionamento, né, a questão da formação na área de saúde, com esse direcionamento para esse locus, produtor do conhecimento, pautado na integralidade, o responsável ali pela formação desses recursos humanos, e o MEC em relação às normativas realmente legais dos cursos de graduação. Mas todos os cursos de saúde, eles dependem dessas duas instâncias, na verdade, né? E aí a gente vem exatamente com essa dúvida, mas acredito eu, Sheila, que nós teremos algumas surpresas aí, porque, como você falou, Eduardo, nós somos um curso que já tem isso proposto nessa DCN nova, as nossas DCNs de todos os cursos de saúde são de 2002, se eu não me engano, né? E aí, nessa nova proposta, a gente traz, a gente peita, né? A fonoaudiologia peita isso aí nas DCNs. Eu não tenho conhecimento quanto aos outros cursos da área de saúde dessas novas DCNs, mas a gente provoca aí com base exatamente na regulamentação dos cursos da área de saúde, né? E nas nossas DCNs, pelo que eu me lembro da proposta, ela vem trazendo a CIF exatamente como norteadora de todo o projeto pedagógico. Existem algumas sugestões que a gente até traz no capítulo 2, nós propomos aí um checklist, né, um checklist aí para essa construção dos PPCs ou revisão dos PPCs com base em toda essa discussão que a gente traz aí das DCNs. Pode passar, Fê. Mas, por outro lado, né, a gente tem aí a orientação do próprio Ministério da Saúde, a gente tem a resolução aí de 2018, como você comentou, né, sobre a importância de se colocar, da CIF estar aí nas diretrizes curriculares do nosso curso de fonoaudiologia, e também trazemos aí toda a essência das diretrizes, as recomendações, as sugestões dessa ampliação do uso, né, uma transversalidade. Se eu não me engano, é essa palavra que está na sugestão das DCNs, né? Uma transversalidade da CIF aí, que envolve todas as áreas, não só a área clínica, né? A área educacional, ocupacional, inclusive previdenciária, né? A gente tem aí algumas novidades na nossa profissão também, que está passando por reformulações, né? Áreas que antigamente não existiam, como a área de perícia e outras tantas que estão se chegando aí também nesse novo momento, né? Acredito que seja isso, não sei se tem mais, acho que são esses dois slides mesmo, né, Fernanda? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas na verdade nós estamos curiosas também, Eduardo, e É, ansiosas por essa resposta em breve, inclusive. Estamos todos com os projetos suspensos aí, só aguardando isso para a gente poder dar o pontapé aí. as últimas são de 2002, realmente já se passaram 20 anos, está na hora de fazer uma revisão, né? É, a CIF traz lá no finalzinho, nos seus anexos, tem um anexo 8 que fala
possibilidades futuras da CIF. E uma das possibilidades colocadas lá é a criação de adaptações específicas para uso clínico. E lá tem um exemplo, ela seria uma classificação baseada na principal, com o mesmo tipo de codificação, a mesma linguagem, mas ela poderia ter adaptações, e lá tem o exemplo terapia ocupacional, mas pode ser outro. Esse livro de vocês, e aquilo que vocês já produziram, seria isso? Vocês estão no caminho do anexo 8? Vocês vão criar uma classificação fonoaudiológica de funcionalidade, incapacidade de saúde? Nossa, pode passar o slide aí, Fê. Bom, realmente algo provocativo. Bom, sobre as adaptações, a gente entende que nesse caminho, né, o livro ele traz essa provocação também. Um dos objetivos é apresentar as iniciativas já realizadas. Existem teses de doutorado, né? Existem trabalhos aí realizados, como a própria Fernanda já comentou, na ACD, algumas coisas que a gente tem ensaiado nos centros de reabilitação, ambientes hospitalares, e até mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, algumas adaptações com base em linkage, por exemplo, que eu acabei de fazer no meu doutorado, voltado para algumas áreas que podem futuramente sim servir para instrumentos de perícia, por exemplo, na área de audiologia, né? Claro que a gente precisa de outros estudos, mas a gente faz essa provocação, a gente traz sugestões, Eduardo, para que isso possa vir a acontecer na prática, que sejam adaptados, né? Tanto instrumentos que já são construídos, né? Com base na CIF, a utilização, a gente tenta apresentar isso na fonoaudiologia, como a gente tenta incentivar exatamente as adaptações às áreas da fonoaudiologia. No entanto, a gente teve o cuidado de não segmentar muito as áreas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ali. Mas incentivamos a elaboração, a adaptação de instrumentos que são muito bem-vindos, porque, na verdade, nós estamos engatinhando. Eu acredito, eu entendo assim, não sei a Fernanda, mas eu entendo que por mais que nós estejamos avançando, sim, é importante reconhecer, por mais que nós estejamos com um grupo estruturado, né, estudando dentro de uma sociedade científica, mas o livro em si, eu entendo que ele seja muito mais uma provocação nesse sentido, porque nós temos o apoio oficial da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, porém, o livro ele é uma produção independente, né? Eu e Fernanda, nós tentamos e procuramos exatamente reunir essas pioneiras na área, reunir trabalhos práticos que servissem exatamente de modelos de aplicação, mas nós não representamos a sociedade científica nem os nossos conselhos através desse livro. Então, nós entendemos que isso seria algo mais institucional, mais de classe da fonoaudiologia, como eu tenho visto acontecer na fisioterapia, né? Recentemente, eu não me aprofundei na leitura, mas eu vi que existe uma iniciativa nesse sentido. A gente ainda não tem isso oficialmente, né, Fernanda? Mas eu acredito que sim, possa ser uma provocação, porque nós temos o apoio da sociedade, nós temos todas as pessoas envolvidas, né, praticamente estão no livro, em todas as instâncias, conselho, sociedade, GTs e frente, né, nós temos um grupo bem orquestrado, digamos assim, de todas as frentes, não só na área de pesquisa, pessoas na área de ensino, pessoas na área clínica, e a gente fez questão dessa diversidade exatamente para se pensar algo que contemple todas essas frentes. Então, passa, Fê, por favor, o próximo slide.